Você pode mudar se quiser. Sair desse hábito de todo dia compreender que não fez o suficiente. Acabar com essa mania de falar mais do que deveria. De uma vez por todas também parar de se auto-sabotar quando conversar com uma pessoa ou quando tomar uma iniciativa. Porque aposto que provavelmente você que me escuta sabe que não está no seu melhor, que há mais potencial para aproveitar e que talvez não aproveita nem metade de quem poderia ser. Você, às vezes, só é metade de quem verdadeiramente é. E por quê? Por que está aí se limitando, se afogando em falhas, deixando os erros te definirem? Por que age de forma tão fraca e negligente com seu próprio rumo? Cadê a tua responsabilidade, teu amor próprio, a sua convicção? Sendo assim, quer acabar de uma vez por todas com a sua postura emocionada e fraca e ser calmo e silencioso como um sábio, como alguém que tem uma postura de respeito? Então vamos ao que interessa. Fica sozinho em silêncio, mas faz tudo errado. Eu li uma vez em um dos livros de Dostoiévski a seguinte ideia de que quanto mais segredos você possui consigo mesmo, sem absolutamente ninguém saber, mais você exerce a sua essência de uma forma em que se fortalece, psicologicamente falando, e também em questão individual em si. Não era exatamente nessas palavras, mas na época interpretei desse modo e creio que seja uma lei excelente para a vida. Afinal, quanto mais as pessoas sabem sobre ti, mais vazio você é. Um indivíduo sem graça, previsível, vulnerável. Mas, quando você tem segredos, quando vive coisas que ninguém tem ideia de que você vive, quando você é superior, mas guarda esse potencial consigo mesmo, utilizando apenas no momento certo, você se torna imprevisível, temido, admirado, porque muitos também terão curiosidade em relação ao teu mistério e competência que demonstra de pouco em pouco. E o primeiro passo para esse efeito, lógico que é o ato de ser sozinho e fazer silêncio, de se afastar de qualquer barulho, ruído, e simplesmente se concentrar em si mesmo e no teu potencial, treinando, desenvolvendo, refletindo, vivendo nas sombras e crescendo sem ninguém ter ideia de como você faz tudo isso. Porém, a maioria que resolve se afastar, ficar só, permanecer em silêncio, ou cai em miséria, ficando melancólico, ou cai em distrações, não aguentando ser discreto e logo se expondo, ou gastando energia mental com inúmeros conteúdos na TV, computador, celular e por aí vai. Porque não adianta nada realmente você ficar sozinho, mas passar uma tarde inteira de um domingo maratonando uma série, ou chegando em casa depois do trabalho, e em vez de exercitar o teu corpo, ler um livro ou refletir sobre o dia, enfia a cara no celular e fica ali durante 30 minutos estragando todo o teu raciocínio com conteúdos medíocres. Você compreende esse fator? Maravilha você estar só e seguindo um caminho discreto. Porém, do que adianta se as suas ações não são produtivas? Do que adianta se o teu comportamento não condiz com essa disciplina do silêncio? E outra, que bom se afastar dos ruídos externos desses ambientes sociais e depravados. Mas aí você chega em casa e se isola em ruídos internos, pensando em excesso, se distraindo mais do que deveria, deixando a procrastinação vencer a tua determinação. E aí, do que adiantou então não se expor, se no fim você se enfraquece com as suas decisões individuais? Portanto, pense muito bem nessa situação. O que você realmente está fazendo por si mesmo quando passa um tempo sozinho? Sente que faz avanços reais? Que treina o teu raciocínio? Que constrói bons pensamentos com leitura e reflexão? Ou no fim só está aí, parado, se iludindo, tendo como única diferença o fato de que saiu da multidão para se enganar agora por conta própria?
pois como falei, tem gente que fica aí dizendo que fala pouco, que se isolou, que se afastou finalmente dos perigos. Entretanto, lá está, tendo como maior inimigo a si mesmo todo dia. Do que adianta, então? Enfim, foque no simples e saia desses ruídos internos também. Porque beleza, a sua mente pode estar mal acostumada, fraquezas ainda existem em ti, mas se você todo dia se esforçar pelo menos um pouco, não é tentar mudar 100% de um dia para o outro, mas se todo dia propor para si mesmo definir uma leve mudança, em algumas semanas você já terá uma grande mudança em sua mentalidade e comportamento. Lendo mais, se concentrando melhor, definindo um hábito de exercitar o teu corpo, boas reflexões sobre a sua produtividade, menos interesse em distrações que só te viciavam antes e te acostumavam mal. Sabe, é isso. Todo dia se livrando um pouco dos péssimos hábitos e agregando bons hábitos. Sem querer mudanças rápidas, apenas mudanças definitivas. E se você mudar dessa forma definitiva e agregar esse poder de viver sem que ninguém saiba o que está fazendo, aí sim você estará sozinho da forma certa, sendo um aliado de si mesmo. Objetivos acumulando, mesmo tendo vontade de fazer. Você não acha meio doentio e até irracional da sua parte quando você sente vontade de fazer, quando quer de forma absoluta mudar para valer, mas mesmo assim os seus objetivos estão acumulando, os problemas aumentando, a sua fraqueza te consumindo e você sem ideia do porquê não dá nenhum passo para frente? Está tão quebrado assim, a ponto de na cara dura se auto-sabotar? A realidade é que você nem esconde mais de si mesmo a sua determinação em se destruir. Seja um ódio pelo quanto desperdiçou no passado, seja uma frustração por não ter definido teu sucesso antes. Você se queima, se frustra por coisas que já passaram, sem perceber que só cria ainda mais arrependimentos agora. Sabe? Tudo bem você se frustrar por tudo que errou antes, mas sério mesmo, que deixará as oportunidades de agora passar também, para que o seu eu do futuro odeie, não o seu eu de anos atrás, mas a sua versão de agora? Não percebe o ciclo no qual se enfiou? Se lamenta pelas coisas que não fez ou pelos erros que cometeu, porém enquanto se lamenta repete as mesmas situações de antes. Qual é? Pega essa tua vontade de mudar e quebre essa tua fraqueza. Cerre o teu raciocínio até sobrar somente a vontade. Quebre essa mentalidade preguiçosa que tem agora até sobrar a obsessão de mudar. Quebre tudo o que você representa hoje até sobrar a essência e lapidar do zero o seu novo você. É assim que de fato muda para valer. Esqueça o que foi antes. Pense e planeje no que pode ser agora e faça de uma vez por todas. Acha que nada importa. Existe uma certa defesa psicológica que os fracos usam muito, que é essa ideia de que tá tudo bem, nada importa, você não controla a sua vida, fica tranquilo em relação a tudo, porque nada te diz respeito. Entenda uma coisa: ter calma, manter a tranquilidade e resolver o que você precisa é bem diferente do que achar que nada importa e deixar tudo nas mãos do nada. Porque se existe alguma coisa que controla a tua vida, é você mesmo. O que você fala, o que faz, o que pensa, seus planos, suas decisões, isso tudo é o que define no mínimo 90% do teu rumo. Talvez até ocorra uma situação de sorte e azar às vezes, mas o que define pra valer é você. E se ficar nessa postura de nada importa, não tô nem aí, não preciso disso e depois resolvo, se sempre querer resolver as coisas com esse pensamento estúpido, você só cairá em fracasso e pior, chamará isso de azar, sem perceber que é você mesmo se prejudicando.
Vê se coloca isso na tua cabeça, porque beleza, é mais fácil pensar que não controla as coisas, que está tudo bem deixar para trás algo e não se esforçar. Com essa ilusão, você se ilude e se livra, entre aspas, da responsabilidade de evoluir. Então eu entendo por que começou a pensar dessa forma. Mas com essa ilusão, você sempre será um incompetente que não sabe cuidar de si mesmo, porque enxergará as coisas em si e os efeitos das suas péssimas decisões como azar ou sorte, e enxergará as situações que deram errado porque você foi irresponsável como coisas que ocorreram porque o destino quis. E se você tratar o seu caminho desse jeito, nunca terá avanço, pelo contrário, só regresso. Sendo assim, veja bem, você não deve ser tão apegado às coisas, isso concordo, mas enxergue as tuas responsabilidades e leve a sério aquilo que você pode definir. Se errou, se falhou, se fez algo de uma forma que não deveria, em vez de ignorar, em vez de tacar a sujeira para debaixo do tapete, resolva. Corrija a si mesmo. Aprenda, para que na próxima tentativa você se saia bem melhor. É assim que irá caminhar para frente em vez de toda hora reclamar com um nada e ficar aí se lamentando como um tolo. Foi como eu disse, o que você fala, o que pensa, o que faz, é isso que te define. Então que tal ficar de olho nessas tuas ações para se aprimorar e se corrigir quando necessário? Falou besteira, se responsabilize. Fez algo errado, seja responsável e dê um jeito de corrigir. Anda pensando em coisas inúteis? Cobre a si mesmo para acordar para a vida. É assim que você de fato lida com a sua própria vida no geral, ficando de olho, supervisionando a si mesmo, se responsabilizando a cada passo. É chato ter essa postura às vezes, com certeza. Mas é bem melhor exigir essa responsabilidade de si mesmo do que seguir com essa ideia extremamente estúpida e ilusória de querer liberdade sem responsabilidade. Porque ter essa ideia, querer isso, é coisa de gente idealista que não leva a sério a própria vida. Então vê se você se leva mais a sério de uma vez por todas e pare de tratar a sua vida com tanta infantilidade. Aceita o desrespeito. O que você tolera é o que te define. A verdade é essa. Se você marca presença todo final de semana em festas onde a maioria ali só tá infeliz tentando esquecer das suas infelicidades, se você anda com pessoas que não possuem muita visão sobre o futuro, que só estão aí aproveitando sem ter o que comemorar, se você aceita brincadeiras e dá acesso demais à tua vida para os outros, com as pessoas te atrapalhando em si, julgando e tirando sarro de você, e você ainda chamando isso de um amigo, percebe essas situações? Por que você dá tanta atenção e tanto tempo para situações medíocres que só te tornam um medíocre? E por que aceita tanto esse desrespeito sem fazer nada a respeito? E veja bem, não estou falando para você bater de frente com quem te julga. Essa questão de fazer algo a respeito tem a ver com você mudar. Porque você está aí, sendo menosprezado, sabe que desperdiça tempo, sabe que não é valorizado pelos outros. E no próximo final de semana, marcará de novo presença com esse pessoal, frequentará os mesmos lugares, será mais uma vez alvo de chacota? Por que você se coloca nessas posições, sendo humilhado e ficando quieto? E mais uma vez, é sim para ficar em silêncio, mas cada atitude que gira em torno dessa mediocridade, mais você se afunda. Então cadê a tua atitude em sair desse ciclo horrível, que só te torna um infeliz, e se virar sozinho sem dar satisfação, com o tempo deixando teu sucesso falar por você? Entende? Porque beleza, fácil se vitimizar, fácil reclamar que não te respeitam, é fácil falar que a vida é difícil, mas cadê o teu plano e a tua atitude? Muitas expectativas, pouca realidade.
Quem é frustrado na vida normalmente é porque se nega a enxergar a realidade e fica apenas na ilusão. Querendo demais, desejando em excesso e pior, visualizando as circunstâncias com base no que deseja, não no que realmente é. Por exemplo, o indivíduo que acha que deve ser mais reconhecido e ganhar uma promoção no trabalho. Ele fica tanto nessa expectativa de ser promovido que começa a trabalhar somente para isso, se esforçando somente para subir de cargo. E se as pessoas do trabalho, se em um cenário profissional, desprezarem ele de algum jeito, ou não reconhecerem o valor que ele tanto queria que reconhecessem, já fica todo neurótico, decepcionado, desmotivado, largando mão do desempenho, sendo que se continuasse assim, por mais umas semanas teria levado o cargo novo. Ou seja, se você se basear somente na expectativa, avançando apenas pelo desejo, desistirá fácil no meio do caminho, ficará decepcionado por qualquer coisinha, irá com certeza se auto-sabotar, pois em vez de jogar com base na realidade, joga pelo desejo. E quando se trata de pessoas, por exemplo, você ama tanto alguém, conheceu há pouco tempo, mas acha que ama, pensa que é a pessoa certa, que agora vai, que esse é o relacionamento da tua vida, e fica fantasiando tanta coisa na cabeça que no final das contas se torna um chato. Alguém todo apegado e emocionado que, em vez de conquistar a pessoa, acaba espantando ela. Nesse caso, poderia sim ser o relacionamento da tua vida, mas essa tua euforia emocional estragou tudo. Logo, vê se começa a viver a partir da realidade, avançando através de um propósito e aproveitando com base no momento, sem avançar demais ou forçar as coisas, muito menos fantasiar e se iludir, porque se você começa a escutar demais os teus sentimentos ou se deixar levar pelos desejos, é óbvio que criará expectativas fora da realidade, que só enfraquecerão teu raciocínio. E também fará acreditar em coisas que vão te sabotar em vez de alavancar a sua vida. Não sabe largar e nem dar um fim. É engraçado que algumas pessoas já estão na vida há 20, 30, 40 anos. Já jogam esse jogo há tanto tempo e ainda não aprenderam que para tudo existe um fim. Os seus relacionamentos, a etapa em que agora está no trabalho, a casa em que mora, o seu animal de estimação, até a comida que tanto gosta em algum momento já não terá o mesmo sabor de antes. Ainda mais hoje em dia em que tudo anda ficando artificial, fugindo do natural e real. As coisas não só possuem um prazo de validade hoje, como atualmente se perdem ainda mais rápido, morrem mais cedo, acabam antes do planejado. E se você não se acostumar com esses finais repentinos que terá ao longo do seu caminho, ficará extremamente afetado com tudo. Tem gente que 10 anos já se passaram e ainda não superaram o término de um relacionamento. Tem indivíduos também que nunca mais alavancaram um sucesso na vida porque se apegaram ao fracasso que tiveram há sei lá quanto tempo. Pensam que nunca mais terão uma chance. Acham que o fim foi definitivo. Mas esse é o ponto que quero chegar aqui. Apesar de lidar com vários finais em sua vida, nunca será definitivo. Você ainda pode conhecer novas pessoas, ter novos sucessos, conhecer uma nova comida que te agrade ainda mais em questão de sabor. Pois a vida, apesar de fechar portas, abre outras. E se tiver o psicológico, a mentalidade correta, para avançar com base nesse fato, você nunca será alguém frustrado, muito menos afetado com algo. Você será inabalável, na verdade, pois sentirá sim, ficará triste com certos finais, mas no dia seguinte viverá. E pode parecer simples essa lição, mas você sabe que não é. Porque provavelmente enquanto falei tudo isso você pensou em alguma coisa que acabou em sua vida e que você ainda sente vontade de reviver aquilo. Então, não é não dar a mínima, mas pare de se prender e nunca pense que é definitivo. Você nunca substituirá, claro,
mas será inteligente a ponto de alavancar novas direções para o seu rumo. É assim que continua no jogo, a todo vapor. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado, e se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal e tá esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito, não custa nada também, beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.